Então, gente, quero pedir desculpa aí, fazer uma errata a respeito de uma besteira que eu falei no podcast sobre Oppenheimer. Tudo bem que teve meia dúzia de gente que ouviu, mas de qualquer forma eu tô me corrigindo aqui. Eu falei que um teste nuclear no Brasil, uma bomba de hidrogênio, detonou com uma potência de aproximadamente 50 mil megatons de potência. E acontece que 1 megaton de potência equivale a 1 tonelada de dinamite. Quer dizer, se fosse 50 mil megatons de potência, teria destruído o mundo. Então eu fui pesquisar mais a fundo sobre esse assunto e peguei um artigo que chama Operação Argus, do historiador Tácito Tadeu Leite Rolim, da Universidade Federal Fluminense, e ele descreve essa operação que aconteceu no Brasil em 1958, que se chama Operação Argus. Então a bomba de Hiroshima, ela tinha 15 e não 15 mil, como eu citei erradamente no podcast de Oppenheimer, 15 megatons de potência. Ela foi detonada em 1945 e, lógico, lá em 58, eles já estavam testando bombas com uma potência muito maior. E aí o teste aqui no Brasil era de uma bomba que se estimava que detonasse com potencial de 20 megatons, e não 20 mil, como eu falei. Num Nossa, lugar você errou por totalmente... pouco. Por pouco. E aí a bomba detonou com um potencial um pouco maior. E era uma operação secreta, com certeza, até pelo que o artigo afirma, não chegou a 50 megatons. Mas como ali em 58 a União Soviética, e já se tinha uma noção aqui no Ocidente, que eles estavam desenvolvendo a bomba até então mais poderosa do mundo, que era Tsar, não sei se é assim que se pronuncia, é assim que escreve, com uma potência de mais ou menos 58 megatons, é a bomba conhecida mais poderosa até hoje, teriam alegado que essa bomba, que detonou com um potencial maior, teria chegado próximo a 50 megatons por causa da competição com a União Soviética. Mas não. A proposta era detonar com 20 megatons, detonou com um pouco mais, atingiu algumas regiões povoadas, bem pouco povoadas, e o governo brasileiro recebeu uma indenização dos Estados Unidos. Então era essa a correção que eu tinha a fazer. Agradeço o espaço aí dos companheiros Tar e Valota. E vamos pro tema. Vamos começar a falar do tema favorito do POC? Porque Bora. eu não conheço ninguém mais que goste tanto do Chaves, do Chapolin, na verdade do peão lá, do Roberto... Calma, tchau, deixa eu falar. Do Bolanhos, como o POC gosta, porque, nossa senhora, quase um deus pra ele. Com certeza. Eu achei que a gente ia falar de Rock Show, que você começou a apresentar aí. Não, e o Rock Show é relativamente bom, cara. Não é que Chaves é ruim, mas eu não posso falar mal de Chaves, porque todo mundo gosta de... Não é que gosta de Chaves, cara. Eu acho que Chaves é um negócio que tá ali, sabe? Faz parte da vida, da cultura das pessoas, que tá ali. Eu acho, por exemplo, cara, que Chaves e Chapolin não entraria numa competição de melhores séries, sabe? Teve um negócio pichado no muro, assim, Chaves é melhor que Friends, e aí postaram nas redes sociais, e muita gente brigando por causa disso. E eu acho que Chaves não entra na competição, Chaves é outra coisa. Chaves está ali, como você disse, para quem gosta, para quem não gosta, e é uma parte da nossa vida. Não entraria nessa competição, na minha opinião. E é lógico que vocês sabem a minha opinião, se fosse para entrar, ganharia de lavado. O Batman velho ganharia de Friends. Mas é porque você não gosta de Friends, não é porque Chaves é bom. Exato. Não, Chaves é bom. Não, cara, Chaves é engraçado, dá pra você dar umas risadas. Mas é tonto, se você for parar assim... Bom, é que o Poké é um caso muito diferenciado dos seres humanos. Mas eu não conheço ninguém que fora o Poké, que para uma sexta-feira e fala assim: cara, deixa eu dar uma maratonada no Chaves aqui, porque o chicote vai estralar hoje. Eu não faço isso, em primeiro lugar. E eu acho que vai ter muito mais gente que concorda que Chaves é bom mesmo,
que as coisas de baixo orçamento em Chaves fazem até ficar melhor, porque se fosse de outro jeito não seria tão legal, do que pessoas que vão concordar com a tua opinião de que por qualquer um desses motivos não é bom. Cara, você quer falar alguma coisa, Ter? Sim, eu acho bom, velho, o chavão aí. Mas é que o Poke dá uma apagada de pau meio que violenta, né, velho? Admito. Não, assim, ele mete um Chaves ou um Chapolin, tipo, na Marvel, tá ligado? Nós estávamos falando de Vingadores, o cara, mas o Chapolin faz aquilo e tal, não sei o que. Ele tá uma pílula de Nicolina ali, cara. Eita! Cara, é um negócio pra você assistir que tá passando na TV. Você não vai caçar conteúdo de Chaves pra... Deixa eu só falar uma coisa. Eu já fazia uns 5 anos que eu tinha um grupo de teatro e era diretor de teatro. E tinha um cara que assistia várias peças, gostava do trabalho do meu grupo. Ele, depois de uns 5 anos de grupo, ele foi assistir uma peça que a gente falou e ele falou, achei uma coisa esquisita nessa peça. Você não meteu nenhuma piada de Chaves pro meio. Depois de tipo uns 5 anos de existência do grupo já. Então, realmente eu sou fora de base, o tanto que eu sou fã. Pode dizer que até o teu bordão, Poke. Você meteu... Tem que ter um Chapolin no meio dos teus assuntos, velho. É o bordão teu. Nós não vamos nos apresentar aqui antes de começar pra valer? É verdade. Nossa, já tinha até... Pra mim já tinha até sido já. Eu sou o João Gui, o Poke. Eu sou o Guilherme Valota. E eu sou o Tarcísio Yamamoto. Nossa, o Poke tá animado pra hoje, hein? Pelo amor de Deus, gente. Você acha que não? Você acha que o cara não ia estar animado hoje, filho? O cara deve estar vibrando lá, a mão dele deve estar até suando pra falar disso aqui. Vocês estavam falando aí, né? Quem procura conteúdo de Chaves. Por muito tempo na minha vida, Chaves era igual pra vocês, assim. Um negócio que tá ali, manja. Sabe aquele teu primo distante que você até gosta, mas vê de vez em quando? Aí, em meados de... Eu tava no colegial, 2004, 2005, teve um hiato. Chaves parou de passar na TV. Aí manja quando chega aquela notícia que teu primo foi morar no exterior e você não vai ver mais ele, não vai ter mais contato, numa época que não tinha tanta rede social. Aí bateu aquela saudade, aí eu fui procurar conteúdo de Chaves, conteúdo de Chapolin, numa época de primórdios da internet. E na época eu sabia tudo sobre a origem de Chaves, de Chapolin, como é que veio pro Brasil, mas podem ficar tranquilos que eu não vou cagar no podcast exagerando nesse ponto. Não, fica à vontade, cara. Porque assim, a quantidade de pessoa que deve ter teorias sobre o Chaves Verso aí deve ser impressionante. Bolainas Verso. Cara, eu vou te contar que uma das principais teorias pra molecada não ver Chaves e assistir só programação evangélica, porque sem preconceito nenhum, mas eu fui uma vez na casa da minha avó em São Paulo e vi que tinha uns 40 canais lá. Eu falei, avó, a senhora assinou TV a cabo? Não, é TV aberta normal. E na Grande São Paulo tem 40 canais. Só que são 5 que tem aqui, que a gente já pode pôr que Rede TV, Band e Record tem bastante programação evangélica durante o dia. Só SBT e Globo que não tem. E o resto é tudo canal evangélico. Então, tem muitas igrejas que querem que as pessoas vejam a programação deles e não vejam outra programação. E aí surgiu uma teoria de que o Chaves do 8, que é o nome original no México, é o Chavo del Ocho, a partir de uma igreja evangélica, é porque o 8 deitado remete ao infinito e a vila é o inferno onde eles estão presos infinitamente. E cada um representa um pecado capital. Seu Madruga, a preguiça, veja bem, Professor Girafales e Dona Florinda, luxúria, o seu Barriga, a gula, e por aí vai. Então uma igreja evangélica criou essa teoria. Tem as teorias de episódios nunca escritos do Chaves, que o Bolanhos queria transformar em uma série de terror, e tem o verdadeiro motivo por chamar El Chavo del Ocho, Chaves do 8, que eu não sei se
vocês querem que eu fale agora ou quando estiver conduzindo a história. Mas o que eu ia dizer do Pode Ficar Tranquilo é que muita coisa eu já esqueci da época que eu li sobre a história, então só vou conseguir falar. Se você quiser que eu falo por que chama isso, por incrível que pareça, eu sei. Então vai. Mesmo não, El Chavo é porque Chavo quer dizer menino. E Ocho é o 8, que é o canal que ele passava. Ele passava no canal 8. Lá Beleza. no... isso, né? Duas correções. Chaves, El Chavo, não quer dizer menino. É moleque. Você entendeu. Deixa de ser Exato. chata. Só que é tipo assim, quem é o menino que faz traquinagem, molecagem. Pivete, moleque, isso. Seria mais nesse sentido. E o 8, na verdade, ele passou por pouquíssimo tempo no canal 8. Mas ele começou aonde? No canal 8. Aí a Televisa, então, que era a maior emissora de TV do México, até hoje, quis contratar o Roberto Bolaños para levar o seriado para a Televisa. E ele não quis quebrar o contrato, por mais que ele fosse ganhar muito mais, e permaneceu mais pouquíssimo tempo no canal 8. Só que a Televisa meteu o louco, meteu o Disney, e foi lá e comprou o canal 8, justificando a continuidade do mesmo nome. O que eu falei de diferente? Qual foi a correção do segundo caso que você falou, que eu não entendi? Eu falei, porque ele começou no canal 8. Porque ele passava no canal 8, você falou. Aí eu quis dizer que foi o pequeno. Pelo amor de Deus. Eu torço pra que seja o porquê ele passava no canal 8, porque era um menino, porque esse bagulho de inferno, de infinito, de os caralho. Nossa, nada. Isso configura totalmente o Chaves na minha cabeça, velho. Eu preciso pedir desculpa aqui porque eu acabei de me exaltar de um jeito meio chulo, desculpe. Desculpa, eu tô pedindo desculpa pras pessoas, não pro Poké. Eu caguei pro Poké. Normal. Normal, exatamente. Mas então, tá vendo? Até eu sei alguma coisa, cultura inútil. Cultura inútil é comigo mesmo. Aí, tá vendo? Você fala ainda que o Poké só sabe de coisa inútil, você também sabe. Não, eu sei de coisa inútil. O Poké sabe de coisa que ninguém se importa. E inútil. E inútil, isso. Mas, e aí, Tarcísio, qual a sua ligação com Chaves? Além de aquela que todo mundo tem, que passava no SBT, tava ali, vamos esse mesmo? Ou você tem alguma outra coisa? Porque eu conheço casos de pessoas, até de pessoas famosas, que foram pro campo da comédia, foram pra parte do stand-up até, por gostar muito de Chaves. Cara, eu vou... Você pode se surpreender com o que eu vou falar aqui, mas eu me lembrei de uma época que eu tava trampando lá em São Paulo, tava morando com meu pai e com meu irmão, né? E aí teve alguns dias que a gente tava com o Sky Gato lá, né, velho? E aí do nada, vamos meter um Chaves aqui pra ver. E ficamos lá moscando ver o Chaves, tá ligado? Ficamos lá a noite inteira vendo o Chaves. Tipo, fora do SBT, fora dessa época aí de criança, que todo mundo via o SBT, eu até lembro que quando eu chegava da escola eu já ficava ali pra ver o Chavão ali. Acho que passava várias horas, eu sei lá, eu lembro que passava de tarde também. Pegava ali pra ver de boaça, assim. Eu gostava pra caramba, velho, falar pra você. Mas me fala, agora vai parecer um pouco de chatice minha, mas você prestava atenção? Como assim, prestar atenção? Parar e prestar atenção na trama. Eu acho que sim, mano. Não, tudo bem. Eu acho que sim. Assim, não nos mínimos detalhes, assim, tá ligado? Não sei o que. Eu só segui o fluxo ali por cima mesmo. Eu acho que tem tipo de série que o objetivo é se assistir mais relaxado, sem prestar atenção. Os sitcoms no geral, tipo Two and a Half Men,
The Big Bang Theory, Friends, Chaves. Chaves não é sitcom porque não era gravado ao vivo, mas entra ali na mesma categoria. Não é nossa pra você assistir, nossa, que história ajeitada. Não é igual um Game of Thrones que você para, nossa, deixa eu prestar atenção nos detalhes aqui, que em detalhes são importantes. É pra estar ali, entendeu? Teve um dia na casa do Valota mesmo que tava eu, mais um ou dois caboclos, tacou ali no YouTube e a gente nem pode se dizer que tava prestando atenção mais ou menos. Tava passando ali e a gente tava conversando e comendo uns petiscos. Só. Tudo bem. Cara, a única vez que eu prestei atenção desse jeito no Chaves foi quando teve a parada lá que eles invadiram a casa da Bruxa do 71. Ali eu prestei atenção, velho. Ali eu fiquei ligado. Mas você era muito Pink novo. Floyd, né? No fundo. Que? Toca Pink Floyd no Chaves? Eu vou falar uma curiosidade aqui. Na época, o que acontece? Hoje você compra uma série para dublar e a série tem vários canais. Tem o canal da fala no áudio, tem o canal dos efeitos sonoros, tem o canal das músicas. Na época, a melhor mesa de som só tinha 4 canais e você tinha que juntar tudo na hora de entregar a série. Então, todas as músicas que nós ouvimos no Brasil, no Chaves, elas não são as músicas da série original, as trilhas sonoras de fundo. Tem um canal que chama Vila do Chaves que fez um vídeo só sobre isso, de onde são tiradas as músicas que nós ouvimos no Brasil. E a música que foi colocada na dublagem brasileira quando eles entram na casa da Bruxa do 71 é uma música do Pink Floyd. Ah, não é possível. Não, espera aí. Então, peraí, você acabou de acabar com a minha infância. Você quer me dizer que a música do Chaves Triste não é do Chaves? Não é na versão original. Não, pô, eu também tô acabado. Você pode procurar qualquer episódio, acha os episódios legendados aí, principalmente. Bom, é que aí já entra numa outra curiosidade, que o SBT também sempre tocou foda-se pro Chaves. Porque embora desse muita audiência, eles compraram em lotes, e aí teve alguns episódios que eles tiraram porque sim, N teorias da conspiração, tipo um episódio de Ano Novo que não passava mais, porque eles cantavam música sobre Jesus e o Silvio Santos é judeu, aí falaram que o Silvio Santos mandou cortar, o que não tem nada a ver. Eles têm puta cara de mentira. Não tem, puta cara de mentira, porque passou outras coisas relacionadas a Jesus no SBT várias vezes. Tem o episódio dos espíritos zombeteiros, que ficou anos sem passar, que podia pôr medo nas crianças. Enfim, ninguém sabe ao certo por que o SBT deixou de passar vários episódios. Só tem um motivo que esse realmente faz sentido. Que, tipo, o Bolanhos, quando ele fazia Chaves, ele não imaginava que ia ser esse negócio reprisado no mundo várias vezes. Então, tipo, ele gravava um episódio lá na década de 70... E na década de 80 ele pegava o mesmo roteiro, dava uma mudada, Seu Madruga já não tava mais, o Jaiminho fazia o papel do Seu Madruga. Tem o episódio do Seu Madruga eletricista, que depois vira o Jaiminho eletricista. É verdade. Os episódios, por serem muito Bolanhos, catavam o mesmo roteiro e achavam que ninguém ia lembrar. E na época ninguém lembrou. Só que Chaves virou essa febre de ser reprisado no mundo, por um tempo esteve nos streamings, e aí, tipo, todo mundo viu que o roteiro era o mesmo. Cara, não, mas peraí, não, você tem que me desculpar, mas você mandar um Chaves é uma febre, puta, aí você forçou a mão, vai. Não, admite que você for... Puta, não, é uma febre não. Não. Febre? Valota, deixa eu corrigir uma coisa escrota que você falou aqui. Vamos ver. Você vai me desculpar, mas ninguém conhece a música Guita do Raul Seixas. Todo mundo conhece, é muita gente. Você concorda que Raul Seixas é bem conhecido no Brasil, muito conhecido, tem muitos fãs? Só no Brasil. Aí, músicas mais escutadas de Raul Seixas no YouTube. Guita tá em segundo, na frente de Maluco Beleza, só perde pra Metamorfose Ambulante. Então não é o que você conhece que é muito conhecido. Então é uma matéria, não vou lembrar o ano, se eu puxar pela cabeça com mais força eu lembro, da revista Veja, que parte da produção da Malhação foi demitida porque a Globo não se conformava.
que Malhação tava tomando um cacete de audiência pra Chaves. Você Isso sabe eu quanto concordo. é 10? Isso eu concordo. Que aconteceu isso na televisão. Mas virar uma febre nos streams? Não falei que virou febre nos você streams, acabou de falar isso. Você acabou de falar isso. Você distorce o que eu falei. Eu tava falando Chaves virou uma febre e passou na TV e tava nos streams. Eu tava falando isso. Não. Depois você volta e escuta se você não falou. Chaves virou uma febre nos streams. Então, tô corrigindo. Chaves virou uma febre, passou na TV e passou nos streamings. E aí as pessoas perceberam que tinha episódio igual. Mas o SBT já sabia disso. Então o SBT meio que cortou da reprise alguns episódios que o roteiro era muito parecido. Eles tiraram o que eles achavam que era a versão pior. E aí o que acontece é que com a popularização da internet, alguns fóruns que comentavam sobre Chaves, começaram a falar desses episódios. O SBT viu que poderia dar audiência, trazer de volta. E aí o próprio SBT colocou uma logo no canto de um barrilzinho escrito EP, que era episódio perdido. Quer dizer, o próprio SBT assumia que o perdido não era perdido, né? Porque muita gente mandava carta, mandava e-mail pro SBT e eles só respondiam: o episódio tá perdido. Eles próprios assumiram que o perdido não era perdido. O único lugar no Brasil, por incrível que pareça, quem se importou com Chaves foi a Globo. Porque a Globo pegou Multishow, que é um canal da Globo, comprou Chaves, catalogou todos os episódios e todas as temporadas, viu o que não tinha dublagem no Brasil, tentou pegar o que ainda estava de vivo dos dubladores originais e ter todas as temporadas com a melhor qualidade possível dublado, com as aberturas originais, que alguns fãs xingavam, porque aquele lá vem o Chaves, não é a abertura original, e vamos dizer que as aberturas originais têm, em alguns casos, algumas cenas pré-créditos e pós-créditos, algumas coisas que vão meio que acontecendo no começo e no fim dos episódios, e alguns fãs mais raízes reclamavam do SBT ter cortado essas aberturas, e no caso a Multishow trouxe de volta de forma organizada. Aí outra curiosidade sobre a dublagem é que nessas aberturas originais falava assim, versão brasileira maga gravada nos estúdios da Marshmello. A Marshmello eram estúdios de dublagens do SBT e a Maga é outro estúdio de dublagem que é a abreviação de Marcelo Gastaldi, que é o dublador do Chaves, já falecido, e ele fez o próprio estúdio, mas até o estúdio dele estar construído, ele alugava os estúdios da Marshmello do SBT. Por isso que falava versão brasileira Maga gravada nos estúdios da Marshmello. E nas últimas exibições de Chaves, quando parou, as poucas vezes que parou de passar, aparecia embaixo do Lá Vem o Chaves, enquanto as carinhas dos personagens ia aparecendo, o nome dos dubladores, porque a família dos dubladores, ou os dubladores ainda vivos, ganharam um processo na justiça porque eles não eram pagos pelas reexibições e nem creditados. Então eles ganharam o processo, passaram a ser creditados e receber pelos direitos autorais. Graças a Deus você não é muito fã, não, né? Cara, isso não é nem metade do que eu sabia. Graças a Deus. Beleza. É um tema super democrático, sim. Pá. Beleza. É umas paradas que realmente eu não ia saber nunca na minha vida e também não ia procurar jamais sobre isso. Não, mas tá na boca do povo. Não, eu acho assim. Beleza, é uma curiosidade legal de saber. Mas, cara, eu confesso que eu gostava pra caramba das apresentaçõezinhas lá, velho. Eu acho que quem reclamou, eu acho que foi mais cara que... Cara, do fundo do coração. Tipo colecionador, velho. Além do Poké, e se pá, o Pomba, quantas pessoas você acha que já assistiu Chaves na língua original? Você assistiu o Poké? Original? No espanhol? O que acontece? Não acredito.
Nossa, deixa eu Mas explicar. tá na boca do povo. Tá lá o Branca de Neve e os Sete Anões, ele tem um fim que não tinha passado no Brasil até a Multishow redublar. O Chaves? O Jubileu e Romieta, o Alfaiatezinho Valente, tudo do Chapolin, eles não tinham fim no Brasil. Eram 3 partes, o SBT só tinha dublado 2. Então, eu queria saber como é que acabava a história, porque a gente nunca soube o fim. E eu peguei para assistir quando eu consegui assistir na internet. Depois passou na Multishow dublado. Agora, o canal Vila do Chaves, que é o maior canal sobre Chaves no Brasil no YouTube, se você procurar lá os episódios que falam que a música não é igual à música mexicana, que falam que a última parte desses episódios nunca vieram para o Brasil, e você clicar em comentários, eu não sou o único, não. Lógico que eu não fiquei rolando, porque é o maior canal de Chaves do Brasil, acho que o canal já passou de 1 milhão de inscritos. Mas você batendo o olho lá nos 10 primeiros comentários, tem uma galera falando assim, eu lembro, eu já assisti legendado, então não sou só eu e o Pomba. Cara, mas, mano, não tem como ver isso aí legendado, velho. E se você prestar atenção, eu falei, pessoas que você conhece. Desculpa, mas eu quero... Mano, Chaves não existe. Chaves é igual Pokémon, Dragon Ball, velho. Não existe assistir legendado, velho. É dublado, pô. Beleza. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não assisto nada em inglês sem legenda, quando tá disponível, quando lança primeiro nos Estados Unidos, porque eu não entendo inglês. Eu já conversei com vocês dois, o Tar inclusive morou nos Estados Unidos e o Valota entende bem. Então vocês assistem. Eu entendo espanhol numa boa, eu já fiquei um tempo na Argentina, eu tinha matéria na faculdade que tinha muita coisa em espanhol, eu aprendi igual o Valota aprendeu inglês meio no autodidata. Então eu nem precisava ver com legenda, porque Mas a voz é uma bosta. O problema não é isso, o problema é que a voz é diferente, cara. Ué. Não, as piadas é igual? As piadas são igual? Lógico que não, cara. Tem um episódio de Chaves, que chama Aula de História do Brasil. E aí, volta e meia, eles falam de atores. A Amazônia na rua. A bruxa do 71, a Dona Florinda, não me lembro, fala assim, eu queria não sei o que, o Tarcísio Meira, é bonito igual o Tarcísio Meira, não sei o que, Pedro de Lara. O episódio lá que o Seu Madruga troca uns meses de aluguel por um tecido fino, que ele diz que é importado, tá escrito, o Seu Barriga fala, aqui está escrito Made in Taubaté. Então, muita coisa. Tá? Então, igual o filme do Pelé. O filme do Pelé. Como que era no legendado lá? Sabe quem é o filme? Vou te falar então. Eu também sei de quem que é. Este episódio é uma propaganda, esse filme. É um episódio de uma propaganda de um filme que chama El Chanfle, onde os personagens do elenco, infelizmente esse filme nunca foi dublado, é uma história sobre futebol com um elenco de Chaves. E esse El Chanfle foi feito com essa temática do futebol, porque o Roberto Bolanhos ele sonhava em ser ou jogador de futebol ou boxeador, o que também explica os episódios do Seu Madruga boxeador. Exatamente, os dois que tem lá. Ele fala, deveria ter ido ver El Chanfle, é uma propaganda desse filme. Por que só passou a segunda parte? Por que se passou no Brasil só a segunda parte do episódio do Hector Bonilha? Porque a primeira é só referência a ator mexicano. É um episódio só com zoeira de ator mexicano. Então esse episódio não faria sentido no Brasil. E aí o começo é talvez o único episódio de Chaves que eles editaram o episódio, mudaram o episódio, que eles colocam uns trechinhos da parte 1 do episódio Um Astro Cai na Vila, que é o do Hector Bonilha, para as pessoas entenderem que ele chegou na vila por algum motivo e que a Dona Florinda, a bruxa do 71 e a Chiquinha veem as novelas dele e ficam apaixonadas. Esse episódio não foi dublado no Brasil por falta de sentido mesmo. Não ia dar para entender as piadas aqui. E deixa eu perguntar, não sei se
Ele era um ator ali qualquer ali mesmo? Ou ele era um ator realmente famoso mesmo? Os caras tava... Ele era um ator famoso de novela, assim como a Chiquinha também teve muito destaque com personagens em novela. Mas aí eu acho que em algum momento o Valota vai falar aí no roteiro sobre a história. Mas o nome dele, do ator, era aquele mesmo, o Hector Bonilha? Era mesmo? Hector Bonilha. Hector Bonilha. Era esse ator mesmo. E aí, a hora que eu for falar da história de Chaves, eu falo como a série surgiu, como chegou no Brasil e por aí vai. É porque, gente que tá ouvindo aí, vocês me desculpam, mas assim, a história do Chaves é o Poke que sabe. Porque, nesses detalhes aí, só o Poke, velho. Deu pra notar. Pelo amor de Deus. Cara, mas você tava falando assim, tá dando todo esse miguezão pra motivo de ouvir o negócio em espanhol, tudo bem, você pode ter seus motivos. Cara, anime é muito difícil ser o dublado ser melhor que o legendado. Raras exceções. E isso que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Mas Dragon Ball não dá, cara. Dragon Ball, Pokémon é muito ruim, cara. Isso que eles mudam muita coisa. E eu já assisti uns pedaços do Chaves e eu não gostei, não, cara. Pra mim também, Chaves entra nisso aí fácil, velho. Dubladão tem que ser. Não é puxando a sardinha, o Tar vai concordar comigo. A melhor localização, por causa de mudar a piada e colocar no contexto brasileiro, é a de Yu Yu Hakusho. E você conhece, né? Não, eu vi umas tão boas quanto. Não, tem muitas boas. One Punch Man, um anime que eu já recomendei aqui, que é o Basilisk, que é muito bom também. Só que o Yu Yu Hakusho é que você ainda não assistiu e talvez o Tar não saiba o que eu vá falar agora. Mas muita coisa, se fosse traduzido original, a gente não entenderia, porque os times que eles enfrentam no Torneio das Trevas, que é a saga lá do Toguro, que a maioria de quem assistiu o anime é o que o povo vai falar que mais gosta, são times baseados em lendas japonesas e coisas muito específicas da cultura japonesa. Então, se não fosse uma boa relocalização, o negócio não teria feito sucesso aqui. Inclusive, o que é curioso de Yu Yu Hakusho é que dos animes da época, ele foi o único que foi muito relocalizado na dublagem e, ao mesmo tempo, o único que mantiveram o nome original em japonês. Ele demorou para começar a passar porque teve uma briga interna na Manchete, porque eles queriam que botasse o nome em português. Não tem nome em português de Yu Yu Hakusho? O quê? Dos golpes, você fala? Não. Não, acho que ele tá falando do desenho mesmo, da animação. A tradução ao pé da letra dos kanjis seria o livro em branco de brincadeiras do fantasma trapalhão, que não faz o menor sentido. Mas uma tradução com sentido mais próxima da possibilidade seria relatos de atividades espirituais. É isso que significa o nome. Certo sentido. Mas eles cogitaram colocar como nome no Brasil a saga do detetive sobrenatural. Foi o nome cogitado. Não ficaria ruim, não. Não. Mas voltando a Chaves e Chapolin. Já ia longe já. Sim, o que eu falei, não tem bem menos graça pra gente assistir o Chaves sem ser dublado. Pô. Tem, mano. Não tem dá. Umas paradas que não ia ter graça. Se não fosse a dublagem, eu acho que. Mais. Eu acho que aqui, pelo menos no Brasil, eu acho que. Sim, tanto que mudou Chaves o Chaves ficou chato, cara. Exato. Eu acho que foi a dublagem que carregou o Chaves aí, velho. Os fãs meteram o pau na Multishow quando ela resolveu completar o que faltava, mas, cara, era o que tinha, né? Aí não tem o que fazer, pô. O Chaves, o desenho animado, que eu acho uma bosta, talvez teria ficado um pouco menos ruim. Primeiro, se não fosse um Flash. Mas, Fih, não é pro ser, né? O desenho não foi feito pro ser, cara. Por exemplo, o Henry, meu sobrinho, amava esse desenho aí, velho, quando era menorzinho. Ele gostava. Uma das coisas que dificulta gostar, apesar de não ser pra criança, pra criança?
de ser para criança, além do fato de ser para criança, é a dublagem. Talvez a gente pudesse dar um boizinho a mais, tipo, a gente gosta de meninas superpoderosas, pelo menos eu achava da hora. E não era já pra minha idade, mas Chaves eu não engoli. Não, uma opinião que eu gostaria de dar muito particular sobre Chaves. Você não deu nenhuma opinião particular até agora? É que todo mundo que vai se formar professor tem uma matéria que geralmente odeia na faculdade, que chama didática. E eu tenho que agradecer minha professora Vânia dessa matéria, porque ela fez a matéria não ser chata, porque didática, teoricamente, é uma matéria para você aprender a dar aula. E o povo que dá essa matéria viaja na maionese, achando que a realidade da escola, principalmente da escola pública, vai ser um lugar perfeito. E a minha professora falou assim, tem professor que não quer que moleque briga na escola, mas a escola é para preparar para a vida real. E na vida real tem conflito, meu. Como que você quer tirar? Briga faz parte da vida na escola. E ponto final. E aí tem um monte de gente que fala que Chaves não é recomendado como um bom programa infantil, não é um bom programa para criança, porque em alguns momentos tem briga, alguns problemas de violência. E aí eu quero dar um belo de um foda-se para quem pensa isso e dizer que Chaves é um ótimo programa para crianças pelo humor simples, que qualquer um entende, e justamente porque mostra que a vida, tanto na infância como na vida adulta, ela tem conflito mesmo. E é isso e pronto, acabou. Então, Chaves é muito recomendado para criança, na minha opinião, na minha humilde opinião de professor. Então você é a favor da agressão infantil? Basicamente foi isso que você falou. Não sou a favor da agressão infantil. Eu tô dizendo que criança vai brigar na escola e não tem nada que você tem que separar, você tem que tomar uma providência, você tem que dar advertência. Não, agora, você tem que apostar, fazer uma vacosa ali com um neguinho no canto e apostar em quem você acha que vai ganhar. Tá bom. Agora, que existe um mundo fictício onde você vai dar um jeito de evitar que criança briga na escola, quem fala isso está viajando e nunca deve ter trabalhado numa escola pública. Eu acho que se todas as crianças colocassem no material escolar que todas as crianças têm que levar estilete, já inibia um pouco a briga, porque o risco de uma criança puxar um estilete, puxar para outra, assim, ia diminuir bem. E eu não sou educador, gente, isso é uma piada. E assim, se vocês não gostaram, manda uma mensagem, manda um e-mail pro saque lá. Meio nerd, saque@meionerd. Ouvidoria. Caguei pra vocês. Eu quero dizer que eu não participo desse comentário, tô totalmente isento dele. Eu acho assim, sobre esse negócio de ser pra criança, eu também concordo plenamente que o Chaves, ele pode ser pra criança, Chapolin, qualquer coisa ali, qualquer criança ali pode ver. Porém, eu acho que, assim, como toda criança, a gente tem que ficar ali meio esperto com o que ele absorve, com o que ele absorve mais e com o que ele absorve menos, né? Então, tipo assim, por exemplo, eu tenho um exemplo bem bom para dar com relação a isso, que é um dos meus sobrinhos, o menorzinho, que ele adorava também Chaves, os dois gostou pra caramba, e ele começou a ver e ele fazia as mesmas paradas quando o Chaves ficava de birra, tá ligado? De ficar chutando e tal, não sei. Ele fazia igualzinho, velho, quando ele era menorzinho. Então, tipo assim, ele absorveu certas coisas. Mas isso é uma coisa que... Ai, nossa, o moleque vai ser um agressor, vai chegar e dando bica nas caras. Não, é chegar, né, e falar... dá aquele tapa na orelha. Não, zoeira. Dá aquele falar e... que não é bem assim. Eu acho que só isso, mano. Você resolvia como? Quando ele fazia essas brigas? Só por curiosidade, você usava o diálogo? Que é uma régua de madeira escrita diálogo? Não, eu deixava o Renan lá se fuder, eu tava um pouco me fudendo. Acho certo, porque assim, antigamente eu usava uma estratégia, porque eu tenho um sobrinho mais ou menos na mesma idade, que era assim, ele fazia a birra, fazia esse tipo de coisa. O que eu fazia? Eu ameaçava de bater nele. Falava, você pode contar pro seu pai, se teu pai encher o saco, eu bato no seu pai também. Então, eu acho que é uma coisa que
passível de dispensar, sabe? Aham. Eu concordo 100% com isso, porque quando a criança na infância não apanha, tem tudo, sempre faz birra, ganha o que ela quer, se torna um adulto vagabundo igual o Valota. É isso. Nossa senhora. Caralho, velho, aí pegou. Mas eu ainda consigo correr e respirar. Tem coordenação motora pra isso. Não tenho peso, mas tem coordenação. Caralho, eu não tô conseguindo fazer isso aí não. Falar que tá bem então, velho. Ah, aqui é fitness, né, pai? Ah, aí sim, Mas, pô. pô, que faz um favor pra gente, cara, como só você vai saber de algumas esse tipo de curiosidade inútil, você falou uma coisa que eu achei interessante. A Chiquinha era atriz de novela? Ela participou de várias novelas, e foi por isso que o Chespirito convidou ela pra série. Então vou falar de como o bagulho começou. O Chespirito, Peraí. Chespirito é o Chaves? é como o Roberto Gomes Bolanhos é chamado, Ah, tá. porque Chespirito em espanhol é pequeno Shakespeare, Shakespearezinho, Ah, vamos sim, dizer assim. tá. Então, o Chaves era um quadro, assim como tinha o programa Chico Anísio no Brasil, tinha o programa Chespirito. Era um quadro de mais ou menos 10 minutos, Chapolin também, e depois, com sucesso no México, viraram séries independentes. Mas Uma dúvida, antes de você continuar, assim, só por curiosidade mesmo. Esse apelido é pelo tanto que ele escrevia? Ou é um apelido que ele se deu? Tipo um amigo nosso, que o apelido dele é Chico Gol o Matador. Só ele se chama assim. Não, ele recebeu esse apelido por conta do Chapolin, bem nas primeiras temporadas. E isso eu estou usando como exemplo o Chapolin, mas ele sempre fez isso ao longo da obra dele. Por exemplo, tem um Romeu e Julieta, tem referência a Frederic Chopin no Chapolin. Então ele trazia muitas referências de obras clássicas da literatura, da música clássica. Então ele era muito culto. E por ser culto nas coisas que ele escrevia e conseguia adaptar para uma linguagem simples, no meio dele, ali mesmo, ele ganhou o apelido de Chespirito, que seria o pequeno Shakespeare. E tanto que, para TV e rádio, ele começou a carreira como roteirista, depois de não ter conseguido fazer sucesso no que ele queria, que era futebol, boxe, ele queria ser da área do esporte. E ele escreveu para outros comediantes de relativo sucesso no México, e ele vestiu pela primeira vez a roupa do Chaves com mais de 40 anos. Então, se você acha que você já está velho para realizar seus sonhos, ele é uma prova viva de que isso não é verdade. Meu sonho é ser aposentado. Será que já rola? Ah, se Deus não. quiser. Aí, mas a atriz top ali mesmo, que tava bombando, não tinha, né? Então, não sei o quanto bombava, mas eu posso falar um pouquinho de onde veio cada um. A primeira aparição do Chespirito com o programa, não sei se ele fez ponta em alguma série antes, creio que até fez, mas o primeiro programa dele era El Super Gênios de la Mesa Quadrada, Super Gênios da Mesa Quadrada, em que ele, na maioria das vezes, interpretava o Dr. Chapatin. Era só uma mesa e estavam lá Ramon Valdés, que é o Seu Madruga, Maria Antonieta de las Neves, que é a Chiquinha, Rubem Aguirre, que é o professor Girafales, e eram só esses quatro que depois viriam a ser do elenco de Chaves e Chapolin. E aí o que acontece? Esse quadro eram eles comentando diversos assuntos de forma humorística mesmo, um jornal meio que humorístico. Fez sucesso e ele ganhou um programa com vários quadros humorísticos, que era o programa Chespirito. Chaves e Chapolin viraram quadros desse programa e depois fizeram mais sucesso, se tornaram séries independentes. Mas essa é meio que a história da origem. Como que o Kiko foi parar? O Kiko era um ator que fazia relativo sucesso. Desses anteriores que eu falei, o Ramon Valdés, que era o Seu Madruga, ele vinha de uma família de atores de teatro e TV. Não sei eram se todos feios? O Seu Madruga, se você procurar Ramon Valdés jovem, ele era
pros padrões da época, considerado um galã. Pros padrões de pedreiro. E a Bruxa do 71, que é a Angelines Fernandes, ela era muito bonita, jovem. Procura a foto dela. Inclusive tem uma fake news que ela fugiu da Espanha por causa da Guerra Civil Espanhola e é tudo mentira, não tem nada a ver. Mas ela era muito bonita, jovem. Depois eu vou perguntar pra você das polêmicas. Então, o Seu Madruga, ele já vinha de uma família de atores. A Chiquinha, que fazia parte do Super Gênios, não sei o quanto ela bombava, se bombava muito, se bombava pouco, mas ela já fazia novela. O Rubem Aguirre eu não sabia se era famoso. E o Kiko, ele estava começando uma carreira bem sucedida na TV mexicana. O Chaves, o Chespirito, chamou ele, né, o Carlos Villagrán, para fazer parte da série como Kiko. Aquilo que ele tem nas bochechas é natural, ele não põe nada, ele consegue inflar as bochechas sozinho. Basicamente, o Kiko era o mais bombado, então, era o mais ferrado de bom. Isso. Pode ser que sim. Aí, e também tem a história da saída do Kiko, que colocam como se o Kiko fosse... Ele mesmo conta a história de que foi tudo culpa do Chespirito por ele ter saído, mas não foi bem assim. Depois sim, eu posso ele é um puta de um traíra, raspa canela, talarico. Também não é tanto assim, os dois tiveram sim, senhor. Talarico, raspa canela. O que acontece? A dona Florinda, que era a Florinda Mesa, ela namorava o Kiko e o Kiko trouxe ela junto. Eles terminaram, mas a série seguiu. E meio que o Chespirito, resumindo a história, largou da esposa dele e acabou se casando com a dona Florinda. Não é talarico, não, relaxa. Não, bobeira. Olha as costas, lateral. Mas a coisa não se deu por causa disso. Vocês querem que eu conte já como é que o Kiko saiu da série? Vamos ver. Só o último comentário. O ator mais boladão mesmo desses caras tudo foi o Sr. Barriga, que fez o mais sucesso. O cara foi pra Hollywood e tudo mais. É o mais boladão. Bom, e aí, o que aconteceu? Existe assim como teve a versão brasileira gravada pelos dubladores do disco, né? Disco de vinil com as musiquinhas do Chaves, esse disco existiu no México, com as músicas cantadas na versão mexicana. E quando o Chespirito, que tinha os direitos da série, assinou com a gravadora para gravar o disco, o Kiko falou assim: eu não vou poder participar da gravação, eu não vou participar da gravação desse disco com as músicas. E o Chaves perguntou por quê? Porque eu já assinei um contrato com uma gravadora para fazer um disco solo do Kiko. E ele nem tinha comunicado o Chaves, que diz o Chespirito que ele é o criador do personagem Kiko, porque ele escrevia os roteiros. Então ele não tinha sido nem comunicado. E aí começou um desentendimento profissional entre os dois, que acabou com o Kiko saindo da série, fazendo uma série que até passou no Brasil, chamada Kiko, série independente. O Seu Madruga foi fazer uma ponta na série Kiko, depois ele volta para mais... Foi fazer uma ponta? Ele não saiu da série por causa disso? Não, ele saiu da série Chaves, foi para a série do Kiko. As informações que eu já vi dizem outra coisa. Diz que ele saiu em apoio ao amigo dele que estava tomando a bolada nas costas. Então, essa informação que eu tô passando, eu ouvi o cara do canal Vila do Chaves, um especial que o canal Piuí fez, e ele vai lá e dá entrevista e conta isso que eu tô contando. Essa é a minha fonte. Mas quem era o dono do personagem Kiko? Antes, então, entraram na justiça, porque o criador no papel é o Roberto Bolanhos. Tanto que o Kiko do Chaves, se eu não me engano, é com Q, e o Kiko da série foi obrigado a usar com K, e a série do Kiko se chamava Frederico, porque os direitos ficaram divididos, porque a justiça entendeu que criação no papel é do Chespirito, porém quem deu todas as características ao personagem
contanto que ele não usasse o mesmo nome com a escrita idêntica, foi o Carlos Villagrán. Então foi assim que foi feita a separação. Tanto que na série animada do Chaves, o Kiko está presente, mas a Chiquinha não está presente, porque a Chiquinha também processou o Chespirito, e diferente do Kiko, ela conseguiu os direitos integrais sobre a criação da personagem na justiça, e ela não liberou a personagem para estar no desenho animado. Então vocês podem ver que a Chiquinha não tá lá. Tá, mas mas o X... foi o Bolanhos que criou esses personagens ou foi os caras que criaram? Então, deve ter sido uma colaboração. Exato, é o que é colocado no papel. O primeiro roteiro de Chaves existente, tá lá, e a autoria é dele. Só que no roteiro tem as falas, não tem as características dos personagens. Então nisso é que eles pegaram pra brigar na justiça, entendeu? Então foi os caras. Agora, Aí você vê que no final da vida tava todo mundo se fudendo e o Chespirito tava milionário. Mas assim, é tu parceiro, filho. Fechamento. Amigos, negócios à parte. Não é bem assim. Não tava todo mundo falido, não. Tanto que a maior parte deles virou dono de circo. O que aconteceu foi que o Rubem Aguirre sofreu um acidente, ele perdeu uma perna, que é o professor Girafales. Ele estava obeso e por conta do tamanho dele foi grave demais. A esposa também. Então ele gastou muito com a saúde dele. Mas para você ter uma ideia... Quase... com o Danilo Gentili para poder sobreviver, pô. Não, isso você tá falando do Kiko, não do... Sim, exatamente, por isso que eu falei Kiko. Mas não é para sobreviver, cara. A maior parte deles investiram na arte circense. O Kiko é dono de um circo. Ele não tá passando necessidade. O Bolanhos, de longe, ficou mais rico. Mas, pô, o Kiko teve série independente e, queira ou não, teve um cachê. Ser o protagonista de uma série independente de uma rede de televisão. Você não tá ganhando migalhas ali. Então, nenhum terminou falido, não. Passou a perna nos brother. Passou a perna nos brother. A história que o Valota tá relatando é a história que eu conhecia também, até eu ouvir esse podcast do Piuí, onde o cara da Vila do Chaves fala que não é bem assim. Então tem essas versões, realmente, e ninguém tava lá para ver, para saber qual que é a verdade. Pois bem. E como você tem um livro com o nome do Chaves, você vai pro lado do Chaves. Eu, como gosto da discórdia... na verdade, o livro que eu tenho a respeito do Chaves e a tese de mestrado que eu li a respeito do Chaves, que se chama Saga do Herói Mendigo, mas que ele diz que ele é o nosso Mickey Mouse da América Latina, pela identificação das crianças pobres. Peraí, escreveram uma tese de mestrado com base no Chaves? Sim. Ai, cara. E aí... Cada brasileiro é foda. E aí, e todos os livros que eu entrei não entram, todos os livros que eu li, dissertação de mestrado, não sei se eu falei tese, falei besteira, eles não entram muito nesse mérito do motivo da separação, não, até porque o livro tá preocupado em contar a vida do Roberto Gomes, a vida um pouco mais particular, o livro que eu tenho, e... para você fazer uma dissertação de mestrado, você precisa se ater a fatos que você consegue comprovar. Como ninguém estava lá para ver o que aconteceu nessas situações de discórdia, foi isso. Mas tanto o Seu Madruga não saiu brigado ou comprando um dos lados, que ele volta para o Chaves depois e fica até o fim da vida. As últimas temporadas de Chaves não tem ele, porque infelizmente o Ramon Valdez e a Angelines Fernandes, que faz a Bruxa do 71, já tinham falecido. Foram de base. Foram de submarino. Mas afinal, quem que tá vivo hoje aí? Quem tá vivo Kiko, hoje... o Sr. Barriga... Caralho, o Sr. Barriga tá vivo ainda? Dona Florinda. Que é herdeira da fortuna do Chespirito, né? A mais inteligente de tudo isso foi a Dona Florinda. Mais ligeira. Só também uma observação. Ela teve que dividir com os filhos dele. Existe o grupo Chespirito, que é comandado pelos filhos, mas parte dos direitos é da Televisa, que é a emissora que produzia.
Então é por isso que há 3 anos não passa Chaves em lugar nenhum do mundo, nem Chapolin. Porque a família e a Televisa não entram num acordo para que o seriado volte a ser reprisado. Não é nenhuma questão de falta de audiência ou falta de interesse por parte de emissoras de TV ou de serviço de streaming de ter Chaves e Chapolin e outras séries do Chespirito no catálogo. E uma coisa que os primeiros episódios de Chaves, quando tinha na Netflix catalogado por ordem de temporada, eles começavam com uma historinha que não tinha nada a ver com Chaves, um roteirinho que não tinha nada a ver, e só depois de 5 minutos tinha mais 15 minutos de episódio de Chaves. Você assistiu Chaves na Netflix? Eu nunca assisti só. Eu assisti. Não, tudo bem. Eu tô falando, eu não... Mas faz parte. E aí, pô, qual influência que o Chaves teve na sua vida artística? Não. Então, eu tava falando do grupo de teatro, né, que eu colocava muita referência a Chaves nas piadas no grupo. Essa história eu quero ouvir. Cara... O grupo de teatro eu quero ouvir demais, vamos lá. Eu não tenho muito o que falar, mas, por exemplo, tinha uma empregada doméstica numa peça nossa que falava assim, você não conhece o vocábulo, não lembro qual palavra que falava, você não conhece o vocábulo nostalgia? E a empregada respondia assim, eu não conheço nem o vocábulo, que é uma piada que eu tirei do Chaves. Mas era coisinhas assim, sabe? Umas bobeirinhas assim que eu tirava. Uma das cenas que eu mais gosto do episódio do Chapolin, que eu já usei numa peça de teatro, é que, tipo, os dois estão num telefone, manja, e acaba ligando para a mesma casa, o cara na mesma casa, na mesma mesa, atende do outro lado, e fala assim, diga a ele que é um idiota. Aí ele tampa o lado do telefone. Chapolin, o cara aqui no telefone tá me insultando. E aí, qual xingamento é melhor do que idiota? Pois diga que ele é um tranqueira, um topeira. Aí ele pega o outro telefone na outra ponta. Viu? Você é um tranqueira e tá. E procurando o Dr. Surita. E esse recurso eu também adaptei pro teatro uma vez, essa cena de Chapolin, que eu gosto bastante. Então, algumas coisas eu fui usando. Essa influência na vida artística, vamos dizer assim, né? E é isso. Eu acho que mais... Certo. Minha última dúvida sobre tudo isso é a opinião de vocês. O que vocês preferem? Chaves ou Chapolin? Aliás, não é a última coisa, porque o pouquinho ainda precisa falar pra gente, porque ele foi o único, eu acredito. Eu não fui assistir, acredito que o Tarcísio também não foi assistir essa porcaria desse Besouro Azul. Não foi ainda também. Então aqui, pra quem não assistiu, vai um pequeno spoiler. Cena pós-crédito do filme. Conte pra gente um pouco sobre a cena pós-crédito do... O filme faz referência durante, e a segunda cena pós-créditos é inteira, sobre Chapolin Colorado. E aí, ô Valota, eu também teria para falar antes de acabar de como é que Chaves chegou no Brasil, que não é uma história muito longa. Não sei se eu falo agora. Não, por favor, pode falar. Então, Chaves já tinha em vários países da América Latina passando e já estava fazendo algum sucesso, mas novela mexicana, por ser aquele drama, dona de casa gostar de ver, já tinha no Brasil, sabe? Desde a TV Tupi, que foi a primeira emissora de TV do Brasil, já tinha novela mexicana que passava aqui. E a estratégia para o Chaves chegar nos outros países é que a Televisa colocava alguns episódios de graça, uns 15 episódios de graça no pacote, sabe, das novelas, e falou, transmite aí, se der certo, vocês compram da gente depois. E o Silvio Santos mandou dublar. O Silvio Santos viu aquilo, muitas pessoas falam, por que mandaram dublar esse negócio? Gente de 40 anos fazendo criança, e o Silvio Santos acreditou e mandou dublar. E outra lenda urbana é que o Chaves começou a passar no programa do Bozo, porque é a lembrança que muitas pessoas têm, mas não é. O Chaves passou pela primeira vez no Brasil num programa chamado TV Pau. Isso, é exatamente assim que pronuncia, TV Pau. Na época, as pessoas, na década de 80, não entendiam muito piada de duplo sentido. Escreve TV Pou. E era um programa que o Gugu apresentava,
onde as crianças estavam no estúdio com chroma key, numa tela verde no fundo, e aparecia elas brincando de videogame, tipo em fase do Alex Kidd na TV, pulando obstáculo, pegando power-up. Era um programinha bem idiota, e Chaves começou aí. Mas as pessoas lembram mais, é quase um efeito Mandela, as pessoas lembrarem de que começou no programa do Bozo. Não foi. O primeiro episódio a passar no Brasil foi o Caçando Lagartixas. Vocês veem que tem uma dublagem bem porca. A Chiquinha é chamada de Francisquinha. A dublagem tem muito eco no fundo, porque eles ainda estavam acertando a dublagem, estavam testando a dublagem. Então você percebe quais foram os primeiros episódios, porque depois o SBT exibia tudo aleatoriamente, por causa dessa dublagem um pouquinho mais tosca. Tem um outro episódio que também tá com essa dublagem tosca, que eu me lembro, que é aquele em que todos faltam da aula e ficam com medo dos pais darem bronca. Aí no final aparece o professor Linguiça e fala: professor, sabe por que nós não fomos na aula hoje? Depois deles ter pensado numa desculpa qualquer. Ele, sim, porque hoje é domingo. É um episódio bem sem graça. E o último episódio a ser gravado de todo Chaves é aquele da Dona Florinda, da máquina de lavar da Dona Florinda. Foi o último do Chaves a ser gravado, né? Antes dele retornar, mas para fazer umas pontas bem já adulto, velho, no programa de Espírito, que parou em 95. E o Chapolin tem um episódio de despedida, onde ele se despede mesmo e fala que está encerrando por ali. Então, esse de despedida é meio que ele tá nos cenários, assim, aparece ele nos cenários, assim. Eu lembro que tem um no Chapolin que é meio que isso. Ele fica passando nos cenários, assim. E aí ele fala que ele já tá com uma certa idade e já tá cansado. E aí, eu não sei se é a Florinda Mesa ou o Rubem Aguirre fala assim: porque você já tá cansado. E o povo também tá cansado do Chapolin. Aí aparece aquele barulhinho de risada no fundo, a tela vai apagando, né? E vai dando um finalzinho. A gente fica com um pouquinho de dor no coração, igual o episódio de Acapulco. Certeza. Não chorei. O episódio de Acapulco, que as pessoas acreditam que é o último episódio com a participação do Kiko. E que aquele final um pouquinho triste, onde eles se despedem dos personagens depois de cantar a música, seria uma espécie de despedida do Kiko. Mas não tem nada a ver. O Kiko ainda ficou 1 ano na série depois da gravação do episódio de Acapulco. O que acontece é que no ano seguinte, no próprio México, quando foram passar a próxima temporada, por algum motivo, ao fim dessa última temporada do Kiko, 1 ano depois, reexibiram os 3 episódios de Acapulco. E algumas pessoas acreditaram que eram os últimos com a participação do Kiko, mas não é. Tá errado, é Guarujá, não é Acapulco. Aí, olha que interessante. Só fala Guarujá na parte 1. Depois eles resolveram manter Acapulco mesmo. E pra vocês, o que é melhor? Chapolin ou Chaves? Chaves. Então, eu também acho Chaves melhor, só que vamos dizer assim, nos últimos 10 anos que passou na TV, só passou Chaves. Então, se hoje eu tô fazendo alguma coisa, tipo, tô lavando louça e ponho o celular ali para ver alguma coisa aleatória, normalmente eu ponho para ver o Chapolin, porque eu fiquei sem contato com o Chapolin por mais tempo. Então, meio que algumas coisas eu não lembro, alguns episódios parece até meio que novidade, que eu só vi lá na infância. Vai ter uma abstinência, então. Exato. Cara, particularmente eu prefiro Chapolin, de verdade. Na verdade, é mais ou menos isso que o Poki falou. É que assim, o Poki, aparentemente, ele sabe o nome dos episódios do Chaves. Cara, eu não sei nem o nome das pessoas que trabalham comigo. E o cara lembra o nome dos episódios do Chaves. Normal, também sei. Não, isso é um nível de fanatismo. É um pouquinho grande, né, cara? Mas tudo bem. Mas eu não sei, eu ainda acho que o Chaves não é nem nos últimos 10 anos, assim. Sempre passou menos Chapolin do que Chaves. E eu não sei, Chapolin tinha coisas mais interessantes. Chaves era até engraçado, mas
Só que não, assim, sabe? Tipo, tinha umas que eu piadinhas acho meio boba. Vamos supor assim, se Chaves dava 10 pontos de audiência, que era muito bom, assim, já na época que a gente assistia, né? Não lá nos anos 85, que a gente nem era nascido. Era parte público de criança assistindo e parte público de adulto assistindo. Agora, penso eu, quando tava passando Chapolin e passava o episódio lá do Frederico Chopin ou do Chirin Chirion do Diabo, que é uma adaptação do livro Fausto, do Goethe, criança não assistia, só assistia o público adulto. Cara, mas aí eu não sei, porque pra mim está forçando um pouco a barra. Porque você tá pensando em 1985 e é aquilo, você tinha 3 opções de canal. Então, cara, ele assistiu o que tava ali e vai Corinthians, filho. Era o que tava tendo. Não tinha tanta escolha desse jeito. A gente, vamos ser bem realista. A gente gosta de Chaves porque a gente assistiu massivamente. Não é porque nossa, é uma obra-prima. É nesse ponto que eu digo. É ruim? Não, não é ruim. Mas, cara, se passasse em vez de Chaves, passasse Super Campeões, você ia assistir Super Campeões e não ia assistir Chaves. Sei lá. Ah, não é sei lá, cara. Infelizmente é assim. Pode ser que você não gostasse e você acabou gostando de Chaves porque é linguagem fácil, Cara, ao longo do ano, eu vou perguntando para os meus alunos coisas para eu saber o quanto eu tô velho. Porque, tipo, há 10 anos atrás, os alunos conheciam praticamente tudo que eu conhecia de cultura mais ampla, né? Se eu falasse aquelas coisas que vocês dizem que são idiota, que só eu conheço, eles não iam conhecer mesmo. Mas se eu falava assim, vocês sabem o que é Mega Drive? Sei. Sabe o que é Super Nintendo? Sei. Há 10 anos atrás. Atualmente, alguns sabem, mas vai diminuindo. E, por exemplo, eu fui descendo o nível de cantores, assim. Eu percebi que muita gente sabe o que é Fábio Júnior, por exemplo. Mas pouca gente sabe o que é Christian Ralph. Foi uma dupla que fez relativo sucesso. Sim, mas é que o Fábio... de novo, é que o Fábio Júnior, ele é o pai do Fiuk. Também. É por isso. Bom, e aí, cara, Chaves e Chapolin, eu acho que até hoje eu não... Eu tive uma resposta numa sala onde eu perguntei quem aqui sabe o que é. Sabe o que é. Não é fã, não é que gosta. Beatles. Um aluno levantou a mão em uma sala. Um aluno. Não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. E Chaves e Chapolin, todo mundo sabe o que é. Nunca teve quando foi a última vez que passou Chaves ou Chapolin no SBT? 3 anos atrás. Então, pronto. Aí é a sua resposta. Mas... Quando foi a última vez que tocou Beatles na rádio? Espera. Super Campeões, eu não vou saber a data, mas não faz tanto tempo assim que a Rede TV reprisou. Super Campeões. Super Campeões Rede TV e também é aquilo, né? Uma coisa um pouco mais nichada. Eu pergunto dos animes da Manchete e o povo conhece quase geralzão Cavaleiros do Zodíaco. Tem na Netflix. E o Hakusho 3-4 conhece. Eu não me lembro se tem algum outro que o pessoal conhece. Eu acho que não. Acho que nenhum outro ninguém sabe o que é. O Chaves e o Chapolin, velho, é tipo assim, não são aquele negócio, aquela obra que você fala, caraca, que gênio. Não é, mano. Agora, que eles têm um bagulho que ninguém consegue explicar. É atemporal, eles têm, cara. mano. Eles têm um bagulho que ninguém consegue explicar. Pode... Eu não tô negando isso. Eles têm. De verdade. Não, eu sei. Eu concordo. Esse canal Vila do Chaves, ele tem um vídeo sobre coisas que tentaram imitar Chaves e Chapolin. E tentaram fazer várias coisas, nenhuma deu certo. Então, realmente, é o que o Ter disse. Tem alguma coisa que não sabe explicar. Baixo orçamento, nenhum dos atores nossa, mas que técnica como ator, eles sabem fazer muito bem feito aquilo. Tudo simples, cenário simples, câmera simples, efeitos simples. Tentaram imitar,
e às vezes a imitação até tinha recursos melhores. E nenhuma deu certo. Nenhuma cativou nenhuma geração. Hã? O que tentou imitar, por exemplo? Aqui no Brasil teve um tal de Miguelito, da produtora do Gugu, que eles tentaram fazer um Chaves brasileiro. Nem chegou. Aí você tá apelando pro cara que fazia táxi do Gugu e Gugu na minha casa, Nossa, né, cara? isso aí é bem porco. Teve um programa que até durou umas 4 temporadas, porque ele deu uma relativa audiência, mas nem se compara. Vila Maluca, que a Rede TV tentou produzir, copiando Chaves. Existem episódios dos Trapalhões, que na cara dura copiaram Chaves. Escolinha do Golias, que também deu alguma audiência, cópia da Escolinha do Chaves. Inclusive a piada do porquinho tem a cópia na cara de pau. Quadros da Praça é Nossa, e nenhum desses ninguém lembra com alguma nostalgia ou fala a que foi Escolinha do Golias, eu lembro muito bem, foi excelente. Cara, é bom. É tipo escolhendo o professor Raimundo. Pô, é bom. Cara, mas, problema. Eu acho que desses humoristas antigos, né? Antigos, o melhor é o Golias. Mas ele teve uma série, por exemplo, que chamava Meu Cunhado, que eu achava a série bem mais da hora que Escolinha do Golias. Mas aí é gosto, né? Mas... Exato. Mas não marcou tanto quanto Chaves. Cara, não, tudo bem, não vou arrumar discussão à toa. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês dois e quero falar a minha opinião também. Episódios de Chaves e Chapolin que marcaram vocês? Do episódio dos Aerolitos. Eu ia falar esse. Cara... Algum de Chaves? De Chaves? Cara, eu gostava do episódio... É que eu não sei... O episódio que o professor que o Seu Madruga vira professor é muito bom. Muito bom! Nem ia lembrar desse, que esse nem é dos mais lembrados. Esse é bom mesmo. Muito bom. Bandeira pirata. Perigo! Muito bom. Esse aí é bom mesmo, velho. Mano, de Chaves, nossa, tem tantos, mas... O que eles entram lá na Bruxa 71 é bastante marcante. E o do... Satanás! E o do Chapolin, cara, eu acho que o do Chapolin é o que era de Marte lá, o Nenê de Marte lá. Bebê jupiteriano. De Júpiter, isso. Tá vendo? Pô, que sabe o nome dos negócios, cara. Parabéns, o cara é fã mesmo. Ele merece. Ele merece. E aí, pô, Bom, você quer dar uma nota pro... Cara, eu quero falar os meus episódios preferidos, que são os mais clichês, por incrível que pareça, até porque vocês já falaram alguns muito fodas de Chaves, mas os meus preferidos são as trilogias, que é Capuco, Churros, Seu Madruga, vendedor de sucata, chapéu, sapatos ou roupas usadas, e o Festival da Boa Vizinhança, que na verdade é uma quadrilogia, mas a quarta parte está entre aqueles que não foram dublados no Brasil pelo SBT. Da Boa Vizinhança é bom também. E Chapolin, eu gosto muito dos Piratas, adoro do Chirin Chirion do Diabo, mas... Abominável Homem das Neves. Nossa, é muito bom. E talvez um dos que eu mais goste, nem é pela história do episódio, mas é um que a Chiquinha, quase ninguém percebe que é a Chiquinha, interpreta um menino riquinho que joga os brinquedos fora, e aí o Chapolin toma pílula de nanicolina, entra num aviãozinho, ele joga o aviãozinho e toca a música dos astronautas capturando os planetas, e por causa da musiquinha eu adoro esse episódio. Eu não tenho ideia de que episódio seja esse. Eu também não lembro esse aí, mas beleza. Não, pouco vai falar dos episódios que só existem... Episódios perdidos dos perdidos. Só existe em espanhol arcaico, que assistiu ele e outras 3 pessoas. Então, e existe episódio que nem eu nem ninguém assistiu, porque, tipo, existe o roteiro, pessoas vivas da produção alegam que foi gravado, e aí, tipo, em Costa Rica,
numa chamada do comercial de Chaves, aparece um trechinho desse episódio que não tem a gravação em lugar nenhum. Tem episódio perdido que ninguém nunca viu. E só a prova da existência por esses pequenos detalhes. Muito bem. Como Muito você bom. sabe dessas coisas, eu nunca vou saber. É. Então, você quer dar uma nota, pô? Porque assim, pra mim é um negócio que não merece nota. A nota do Poké todo mundo já sabe, bicho. Seria 10, todo mundo já sabe, mas eu prefiro não dar nota porque é aquilo que você falou no começo do podcast, eu acho que todo mundo concorda. Chaves é um negócio meio à parte. E como a gente dá nota onde 0 é isso e 10 é outra coisa, Chaves é um negócio meio à parte, então eu acho que seria nada a ver da nota. Mas Então, beleza. só preciso falar uma coisa, filho. É uma coisa à parte, mas não é porque assim, a obra-prima e merece e dispensa explicações. Pra mim é só meio único, é só diferente, mas não é um negócio tão... Sim. Sim, A obra-prima é uma questão de opinião, né? Você pega muito quadro do Picasso, do Van Gogh, e pra muita gente é só uma tela borrada. O Abacuru da Tarsila do Amaral, muitas coisas do movimento modernista, pra mim é um negócio horrível. Mas foi leiloado por milhões. Então, obra-prima é um negócio muito relativo. Não, mas tudo bem. Não vamos discutir isso, porque já tá tarde, eu tô com fome, e é um tema que o Poké gosta muito, e eu não gosto quando o Poké gosta muito das coisas. Eu quero deixar ele desconfortável sempre. Então, beleza. Então a gente vai agradecendo por aqui, lembrar de se inscrever. Graças. Por favor. E... Fale você, porque você que é o dono do Poké Show aí. E a gente, a gente se vê nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar. Como é que é a frase, Poké? Você lembra? A gente se vê nessa mesma hora, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário.